Certa feita, Jesus disse: Amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Está lá em Mateus 5,44. Hoje falaremos um pouco sobre o 22º capítulo do livro de Atos, e nele veremos a importância de orar por aqueles que nos perseguem. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações, e também você pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Como vimos na semana anterior, Paulo foi preso e levado diante do tribuno chamado Cláudio Lísias, e esse achou que Paulo tratava-se de um agitador. Para a surpresa do tribuno, Paulo lhe dirigiu a palavra em grego e recebeu a oportunidade de se defender diante dos judeus falando em hebraico ou em aramaico, como está em algumas traduções. A multidão então se acalmou e passou a ouvi-lo. Paulo se dirige ao povo como irmãos e pais. Menciona que havia nascido em Tarso, uma importante cidade do Império, com uma grande comunidade judaica. Também relata que fora ensinado por Gamaliel, o mais importante rabino de sua época, e que fora membro do Sinédrio, perseguindo cristãos, até um dia que encontrou Jesus no caminho de Damasco. Paulo, enquanto perseguiu os cristãos, começou a duvidar das suas investidas, quando presenciou a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Mesmo assim, ainda perseguia quem dissesse que Jesus era o Messias, até que ele mesmo o encontrou pessoalmente. Devemos criar aqui um parêntese. Quando Jesus nos recomenda orar por aqueles que nos perseguem, eu acredito que a igreja primitiva assim o fez. Isso mesmo, a igreja perseguida orou por seu perseguidor. Existem pessoas te perseguindo? Ore por elas. Vejo atualmente um ódio intenso que invade os corações de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. Isso mesmo. Tem cristão comemorando morte de quem não compactua com suas opiniões. Mas os ensinamentos de Jesus nos remetem ao amor. Devemos sim orar por aqueles que nos odeiam. Enquanto Paulo falava ao povo, ia tudo bem até que ele disse que estava em oração e recebeu a mensagem de que não seria aceito entre o seu povo e que deveria levar o evangelho aos gentios. A palavra gentil não foi aceita pelos judeus. Gentil significa justamente aquele que não é judeu. Eles se achavam tão superiores por terem sido escolhidos como povo de Deus que não poderiam aceitar que o Senhor estava incluindo os gentios no seu reino. Lamentável, não é mesmo? Com a revolta dos judeus, o tribuno mandou recolher Paulo e açoitá-lo até que entendesse o que estava acontecendo. Foi aí que Cláudio Lísias teve outra surpresa quando Paulo disse: É vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Versículo 25. Quando o tribuno ouve que Paulo é romano, fica espantado, perguntando-lhe como lhe havia conseguido tal honra. Cláudio Lísias havia conquistado o mesmo título pagando uma grande quantia em dinheiro. Paulo havia conseguido isso no nascimento, ou seja, seu pai era um cidadão romano. A nacionalidade romana dava grandes benefícios a uma pessoa naquele tempo. Um desses benefícios era o de não poder ser torturado sem um justo julgamento. O currículo de Paulo era impressionante. Na fé, foi discípulo de Gamaliel, sendo judeu, nascido num lar judeu. Em relação à sua nacionalidade, era israelita e ao mesmo tempo romano, pois seu pai tinha cidadania romana, o que lhe deu essa condição curiosa. Além disso, meus amigos, falava vários idiomas e conhecia tanto a lei quanto os grupos religiosos. Conhecia a filosofia grega, além do dom de escrever bem, e ainda se tornou um grande missionário.
e muitos desejando a morte de grandes estudiosos pelo fato de serem ateus. Ore para que esses ateus encontrem Jesus no caminho. Ore para que sejam instrumentos para levar as boas novas ao mundo. Não fique aí desejando mal para as pessoas. Essas pessoas são inteligentes e podem e devem ser usadas na propagação do Evangelho. Pessoas que escrevem bem, que leem, que têm cultura, que conhecem filosofia, que conhecem religiões, e você aí desejando mal. Que isso, meu amigo? O capítulo termina com Cláudio levando Paulo para ser apresentado aos sacerdotes e o conselho para ser julgado. Mas o certo é que nenhum julgamento terreno parou o ministério de Paulo, pois ele encontrou o verdadeiro Jesus em seu caminho. O verdadeiro Jesus não o odiava, pois o verdadeiro Jesus é amor. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.